Hoje nós vamos falar de Sanepar e Copasa. E será que eu continuo comprando alguma delas? Então vamos começar entendendo o resultado do quarto trimestre da Copasa, que é o ponto principal que tem feito as ações caírem, inclusive nos últimos dias, né? Então nós temos aqui o lucro da empresa reportado com uma queda de 23,5%, mas pior do que a queda no lucro, que tem aqui o resultado financeiro que a gente tem que entender o que aconteceu, tem o EBITDA, né? O EBITDA do mercado fica muito atento a isso e teve uma queda de 10%. E pior que a queda de 10% foi que veio 19,5% abaixo das expectativas do mercado, do consenso do mercado. Então, decepcionou o mercado em quase 20%. E aí, as ações vêm nessa queda. Inclusive, teve até uma corretora que fez um levantamento que a Copasa é muito sensível a resultados e quando o resultado vem abaixo do esperado, ela costuma apanhar por no mínimo 2 dias seguidos, né? E às vezes vai mais ali na sequência. Então ela é muito sensível ao resultado, o resultado veio abaixo, mas a gente tem que entender. Será que é preocupante? Vamos entender então o que está acontecendo. Então o EBITDA caiu, vamos começar aqui entendendo. Na primeira coisa a gente vai ver o quê? A receita da empresa. E por mais que a empresa ali nos seus investimentos tenha conseguido estender as ligações de água em 0,9% e no esgoto 1,7% e tenha tido um reajuste tarifário de 4,1%, mesmo com tudo isso, reajuste tarifário e aumento aqui das ligações, a empresa teve um aumento na receita de apenas 0,1%, ou seja, ficou estável em relação ao quarto T 23. Então aqui já tem um primeiro ponto, a receita não subiu, e aí a gente tem que ver o que aconteceu então com os custos, né? Então a gente continua aqui vendo o que aconteceu primeiro, né, para essa receita não subir, já que as ligações subiram, como a gente pode ver aqui, ó, subiu 0,9, 0,7. O que aconteceu é que o volume caiu aqui no caso da água em 2,3% e no esgoto 1,5%. Então olha só, por mais que nós tenhamos mais ligações, nós tivemos aqui uma queda no volume e o que vai gerar receita é o volume, né? Então isso aqui acaba comendo todo o ganho ali pelo reajuste tarifário praticamente, né? Ela até justifica aqui que nós tivemos consumo atípico no quarto T23, né? Nós tivemos ali um momento de calor acima do normal, então tivemos uma base muito forte no quarto T23 e também temos aqui mais dia útil, né, no quarto 3. Ó, fazendo esse ajuste por dia útil, teria sido menor a queda do volume, né? Mas a título de resultado, o que vai gerar o novo resultado para a empresa é esse aqui mesmo sendo um dia a menos útil, né? Então nós entendemos que o volume caiu por conta de um cenário atípico no quarto T23, onde de calor, e um dia útil praticamente aqui a menos no quarto T24. E eu acrescento um ponto a mais aqui, tá? Tem a questão que os volumes de água da Copasa ficaram muito baixos no ano passado. Eles vieram ali ameaçando crise hídrica e isso mexe com o consumo das pessoas. E na minha visão isso acabou interferindo. O pessoal começa a economizar um pouco mais, né? Então é natural. Então a gente pode ver aqui que do ano passado, do fim de 2023 para o fim de 2024, a questão dos reservatórios estava bem mais perigosa em 2024. Isso trouxe ali um medo de crise hídrica, né? A última vez que a Copasa esteve nessa situação foi lá em 2019, que aí teve uma recuperação incrível depois e ela saiu da crise hídrica em 2020. Ela não chegou a ser muito pega aqui pela crise hídrica nesse período recente, né? E em 2024 também não chegou a ser uma crise hídrica, a recuperação aconteceu também bastante forte, né? Não tão forte como em 2020. E como ela inicia aqui este ano com um nível de topo aqui de reservatório um pouco mais baixo que 2024, então ela tem um pouco de risco sim de crise hídrica, mas é praticamente aqui um empate técnico, né? Então a gente tem que ver como que vai se comportar as chuvas no país, em Minas Gerais em especial, e mais em especial ainda onde ficam os reservatórios da Copasa. Vocês lembram que no começo do ano passado eu fiz o levantamento da Sanepar mostrando exatamente onde estavam todos os reservatórios da Sanepar e dizendo que ali estava chovendo ou normal ou até acima da média e não teria crise hídrica na Sanepar? Eu destaquei isso e foi o que aconteceu. Os reservatórios não só não teve crise hídrica, como eles subiram ainda mais, né? Já na Copasa acabou tendo aquele problema ali de queda bastante forte nos reservatórios, ameaçando uma crise hídrica e novamente nós estamos aqui em um pouco de ameaça. Então teríamos de entender exatamente nos reservatórios como é que é a perspectiva de chuvas. Mas aí eu deixo esse trabalho mais minucioso, detalhista, para vocês fazerem aí, porque afinal não tenho Copasa, né? Eu tenho a Sanepar e com ela eu fiz o levantamento de todos os reservatórios. Bom, então nós entendemos o porquê que a receita não subiu e não é um problema que vai continuar se agravando, a não ser que a crise hídrica surja ainda mais forte, né? Mas a gente entendeu ali que tem
Tem um ano atípico em 2023, tem a questão da crise hídrica ali que chegou muito próxima, e um quarto T um pouco menor ali em dias do que o quarto T do ano passado, né? Mas enfim, então continuando aqui, vamos entender os custos, né? Que piorou os custos? E a resposta é sim, né? Então nós tivemos uma receita que ficou estável, enquanto as despesas subiram 7,8%. E se você vai olhar cada itemzinho aqui, é meio que ok, dá para entender o que está acontecendo. E aonde que preocupa mais? Inclusive o mais relevante aqui, ó, a energia elétrica também, ó, foi bem pouco, né? Deveria até ter sido um ano tranquilo em custos, um trimestre tranquilo em custos, mas quando nós olhamos aqui, o vilãozão foi os serviços de terceiros. Mesmo que o pessoal tenha reduzido, inclusive, serviço terceiro aumentou 34,7%. A empresa explica que foi reajustes, majoração de preços, né, que acontece, aumento da demanda, expansão de serviços e melhor performance das contratadas. Então aqui estão destacados itens a itens, né, e o reajuste anual que acontece normal nos preços, né. Então, essa característica aqui dos serviços terceiros foi aumentada muito pela dinâmica também da empresa do setor de saneamento estar no processo de investimentos, de estar buscando crescer, né? Porém, eu acho que vale uma conversa com o RI da empresa para entender melhor aqui a dinâmica do que esperar desses serviços terceiros mais para frente, porque foi uma aumentada muito forte. Ó, podemos ver que no quarto T22 era 158, foi para 181 e agora saltou para 245. Está aumentando muito. De novo, empresa no processo de investimentos é isso, e tem também um pouco da atrapalhada ali da própria crise hídrica, na minha visão, mas aí também é até bom confirmar com eles ali. Então, nessa questão dos custos e despesas, é importante nós colocarmos um ponto de atenção aqui, né? Perguntar um pouco mais para o que está acontecendo, tentar entender aqui a dinâmica para os próximos trimestres, próximos anos ali, porque qualquer tropeçada na receita, como nós vimos que está justificado a tropeço na receita, vai acabar pressionando demais, já que os custos não param de subir, né? Por mais que entendamos que a empresa está no processo de investimento pelo macro de saneamento, né? Falando em investimento, vamos ver como é que ficou a dívida da empresa nesse período de investimento. E aumentou um pouco também, saiu de 1,5 para 1,9, é um endividamento bem tranquilo aqui para uma empresa de saneamento, mas de qualquer forma aumentou. Isso tende a trazer um custo maior no resultado financeiro. Então, nós estamos olhando agora também ali na linha do lucro, né? Porque o que aconteceu ali para o lucro cair tanto? A gente vê, ó, que o resultado financeiro foi um dos que atrapalhou, né? E o resultado financeiro ele foi principalmente modificado aqui por variações monetárias cambiais. Então, olha, se a gente tirasse esse item, isolasse esse item, o resultado financeiro total ficaria em 51,8%. E aí, ó, sim, teria aumentado bastante, mas não teria sido tudo isso, né? Então, boa parte disso aqui, a maior parte, na verdade, desse aumento foi não recorrente. Agora, tem esse aumento aqui, ó, encargos sobre financiamento, provisões judiciais e tudo mais. Essa aumentada aqui, de fato, quando a empresa vai tendo mais dívida, né, ela vai ali tendo um custo maior. A Selic também maior vai também ali impactando conforme ela vai mudando. Então, isso aqui é uma tendência de ficar de olho, né, com a Selic mais alta, pode ter sim um custo maior, mas vamos lembrar que o principal ponto aqui foi não recorrente, a variação monetária. Então a empresa no processo de investimento, o resultado financeiro de fato tende a pressionar um pouco mesmo, né? Ainda mais com essa Selic altíssima, mas não é nada de outro mundo. Vimos aqui que um não recorrente de valor de monetário de dinheiro ali, né? Lógico que é valor monetário de dinheiro, acabou interferindo o resultado financeiro da empresa, fazendo com que o lucro caísse ainda mais do que o EBITDA, por exemplo. Aí a gente chega nessa situação, né, onde o EBITDA cai 10%, mas o lucro cai 23,5%. Vale a gente destacar que nós estamos falando muito do quarto trimestre, que é o que o mercado está reagindo nesse momento, já que a Copasa divulgou o resultado ainda há pouco, né? Agora, em termos de ano, aí sim nós ainda vemos um crescimento da receita de 6,8% e das despesas de 5,1%, ou seja, teve margem aqui de ganho, né? Fazendo com que o seu EBITDA ajustado cresça 4,4% e o lucro caia bem menos 4,5%. Mas para entender o que vem à frente, é importante você lembrar tudo que eu comentei em relação ao quarto trimestre, tá? E agora falando da Sanepar, eu vou ser mais resumido na Sanepar, porque nós já comentamos sobre o resultado do quarto trimestre, todos os resultados do ano, né? Mas vamos focar aqui no resumo. A gente vê então uma receita no trimestre subindo 4,7%
e os custos subindo 4,4%, dando espaço então para um crescimento bacana do EBITDA de 5,2%, enquanto o lucro dá um salto de 13,2%, um ótimo salto. Então aqui a dinâmica que o mercado está reagindo aqui recentemente, né? Quando a gente vê o ano, a gente vê então uma receita líquida subindo 8,8%, uma despesa que também deu um salto grande de 12,9%, mas volta nos vídeos anteriores que eu explico detalhadamente o que está acontecendo. Eu fico bem tranquilo aqui em relação a Sanepar, tá? O EBITDA sobe então 3,9% e o lucro líquido 2,8%. Então, a fase de crescimento pesada da empresa também acaba trazendo alguns desafios também um pouco parecido com a Copasa eventualmente, né? Mas lembre-se que eu sempre trago o resultado da Sanepar e explico exatamente o que está acontecendo ali nos custos. Bom, quando a gente vê então em relação ao trimestre, a receita subiu porque os volumes subiram, né? Nós temos aqui as ligações subindo em esgoto e em água e os volumes também. Então os volumes subiram bastante junto com as ligações, o ajuste tarifário, e nós temos uma receita que acaba crescendo, ajudando tudo, né? Os reservatórios não são um perigo nenhum nesse momento, 100% praticamente aqui, então a empresa está tranquila ali que esses volumes devem continuar fortes ao longo de 2025. E mesmo que você seja cético e fixe apenas nos números que as empresas apresentaram no último ano, independente se elas vão crescer mais ou não, você pode ver que no último ano a Copasa ela subiu 6,96%, considerando os dividendos de 11,21%, ou seja, a empresa ela até caiu em termos de preço de tela, ela está mais barata do que um ano atrás. A gente pode ver que um PL interessante de 5,94, um PVP de 0,97. Enquanto a Sanepar no último ano subiu 4,4% e pagou um dividendo de 5,77. Então, em termos de preço de tela, ela também caiu um pouco aqui, né? Um PL de 5,14, bem barato, e um PVP de 0,76. E quando a gente observa a Copasa, ela teve um período de lateralização, uma alta e muita volatilidade. E lembre-se que ela é muito sensível aos resultados, o resultado não foi bom e a empresa realmente teve uma queda considerável. Pode ser uma boa para quem pensar no longo prazo, mas lembre-se, ela é um pouco volátil. Enquanto nós vemos aqui a Sanepar, no caso eu prefiro a SAPR11, e falando da Sanepar eu acabo preferindo a SAPR11 porque ela tem mais liquidez, dá para a gente operar com opções e ganhar dividendos adicionais com as nossas ações, né? Utilizando opções para isso. Se você quer aprender a ganhar dividendos com as suas ações usando opções para isso, link na descrição do vídeo do meu curso que eu vou te ensinar direitinho como fazer isso, além de se proteger também contra a volatilidade. Então, opções é o diferencial para mim passar a PR11 em relação a 4, tá? Mas enfim, podemos ver aqui que em termos de cotação, a Sanepar ela também trouxe bastante volatilidade com um item adicional, que é a questão da indenização que ela poderia receber. E eu sempre pontuo isso, eu fui o primeiro a falar sobre a indenização e o primeiro a trazer aqui, depois de ter estudado muito o tema e não chegar a uma conclusão 100% precisa, que nós não temos certeza se essa indenização realmente vai ser paga para os acionistas ou se vai ali boa parte para o próprio cliente, né, via modicidade tarifária. No dia que eu fiz esse vídeo já teve no dia seguinte outros youtubers fazendo, né? Então assim, as pessoas estão comprando a Sanepar por conta de uma indenização sem entender direito o case, eu acho isso bizarro, tá? Bom, eu montei minha posição na Sanepar aqui nesse período de fundo, quando ninguém queria a empresa, né? Inclusive, aqui está ajustado pelo dividendo, senão seria mais fundo ainda, né? Mas eu não deixo de comprar ela agora porque eu ainda gosto bastante do case, tá? Então a gente pode ver que ela teve uma alta e ela está trazendo umas volatilidades. É exatamente nessas quedas que eu acho interessante. Ó, esses períodos aqui tem aparecido eu comprando as ações. Elas subiram um pouco agora, mas eu ainda acho aceitável, até porque meu pensamento aqui com a Sanepar é a longo prazo. Eu já volto para as considerações finais, mas eu gostaria de perguntar para vocês se você já tem o valor de 85 mil libras investido em bolsa de valores, que hoje, aos valores atuais da Libra, dá 628 mil reais. Porque eu sei que muitos de vocês acham que uma corretora que tem ações brasileiras, ações dos Estados Unidos, ETFs dos Estados Unidos, tem Bitcoin e algumas outras criptomoedas, né? Tem a possibilidade de você ganhar na renda fixa americana, rendendo 0,5% acima da taxa de juros, que é 5% ao ano, mas rende diariamente ali, né? Tá rendendo $3,65 todos os dias na minha carteira, com esse volume de dinheiro que eu tenho. Ainda há pouco eu transferi 250 lá para comprar ações americanas. Tá bom, e por que eu falei de 85 mil libras? Porque a Coinfira ela é autorizada pela FCA do Reino Unido e isso garante pra gente uma garantia de 85 mil libras caso alguma coisa dê incorreto aqui, dê problema na corretora, que não vai acontecer, né? Mas se você tem bastante receio, temos aqui ó, o site oficial da FCA,
garantido, então, 85 mil libras, caso tenha problema. Então tá aqui, tudo bonitinho escrito, você pode até digitar no Google se você quiser entender melhor. Outro ponto interessante é que nós já estamos mais de um ano aqui com a corretora, várias pessoas já se inscreveram, estão economizando em taxas e corretagens e comissões, porque a Coinfira não te cobra nada disso, e me diga uma pessoa sequer que tenha tido algum problema na Coinfira. Escreve nos comentários se você teve algum problema, porque não tem ninguém, zero problemas, tá? Eu estive pensando isso nesses dias, nenhuma pessoa, zero pessoas em mais de um ano de Coinfira tiveram problemas. Eu mesmo, pô, só alegria ali, ganhando meus dólares todo dia, investindo ali, então zero problemas. Então vai lá, se inscreva, teste a plataforma, eles estão buscando evoluir bastante, todos os pontos que eles vão entendendo aqui como melhorias necessárias, eles estão atuando nisso, tá? Essa questão da garantia era um dos pontos que o pessoal queria bastante, então ao se inscrever na Coinfira, utilize o meu código de convite TOPIACOINS e você ainda vai concorrer até $250 em ações do Banco do Brasil. Mas para concorrer a esse valor, você tem que fazer as primeiras compras ali na corretora, tá? Link na descrição do vídeo. Então vamos voltar aqui na comparação Sanepar e Copasa. A melhor comparação seria pelo EV/RAB, tá? Mas como não tem no momento da Copasa, eu teria de calcular ainda, vamos ver pelo PL/PVP, que também é uma boa aqui. A gente percebe que o PL está muito próximo das duas empresas, ambas aqui eu acredito que vão nos próximos anos plural, tá? Crescer os resultados, e o PVP nos mostra que a Sanepar está absurdamente, na minha visão, descontada. A mesma coisa quando você for ver o EV/RAB, você vai ver uma diferença mais ou menos nessa magnitude também. Então a Sanepar, na minha visão, está mais descontada. Ela tem um dividendo menor, e é isso que está pesando ali nela um pouco, tá? Está fazendo com que ela fique mais descontada. O EV/EBITDA é outra forma interessante de comparar. Nesse cenário está bem equilibrado as duas empresas, né? E nas margens aqui, a gente pode ver que a Sanepar sempre foi mais eficiente, né? Em termos de dívidas, as empresas estão tranquilas, a Sanepar está conseguindo levar isso muito bem, até melhor do que a Copasa, e ambas as empresas vêm trazendo crescimento, e na minha visão elas vão crescer mais do que isso. Eu gosto dessa forma cautelosa da Sanepar de ter reduzido os dividendos para continuar pegando pesado no crescimento sem se alavancar, eu gosto demais disso. Então podemos ver no caso da Sanepar, a dívida por EBITDA é estável na casa do 1,64, ela não está se alavancando, enquanto o EV/EBITDA, que vai representar um pouco aqui o preço da empresa, né, em termos de EBITDA, tá também estável, ela não fica cara aqui, né? Desde ali da época de antes da pandemia, ela não tem mais aqueles múltiplos, nem caro era, né? Mas assim, ela tá descontada ainda. A dívida da Copasa está um pouco acima da média nesse momento, mas também dá para dizer que está estável. Enquanto o EV/EBITDA está muito parecido com a da Sanepar, também está estável, ela não chega a ficar cara. Mas é interessante ver como complemento o EV/EBIT, né? Que é sem a questão da depreciação, amortização, olha só, nós temos aqui bem abaixo da média de 8,68, enquanto a Sanepar tem menos distância da sua média, mas ela é uma empresa que tinha menos coisa para enxugar e evoluir ali, né? Mas de qualquer forma, o EV/EBIT hoje da Sanepar, ela é mais descontado do que o da Copasa, 5,57 contra 6,53. Então, o meu veredito para quem gosta dessa pegada de crescimento com dividendos, que não se importa tanto de ter um dividendo um pouco menor no primeiro momento, eu vou aqui de Sanepar, continuo indo de Sanepar, é a empresa que eu prefiro aqui, tá? Embora eu ache também interessante a Copasa e vou além, eu acho interessante também a Sabesp, ela tem múltiplos mais esticados? Tem. Tem dividendos ainda menores? Tem. Mas ela tem uma pegada de crescimento aqui bastante interessante. Qualquer empresa de saneamento, na minha visão, são empresas bastante bacanas, mas a minha favorita é a Sanepar. Deixa nos comentários qual empresa de saneamento você gosta. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!